Capítulo 7. Bijuterias e pastéis de vento, parte 2. A filosofia do amor duro está baseada na convicção de que nenhuma recuperação efetiva pode ser iniciada até que o homem admita que é imponente diante do álcool e que a vida tornou-se ingovernável. A alternativa a encarar a verdade é sempre uma forma de autodestruição. Para Max, havia 3 opções: a insanidade eventual, a morte prematura ou a sobriedade. Para libertar o cativo é preciso dar um nome ao cativeiro. A negação de Max teve de ser revelada por meio de uma interação implacável com seus companheiros. Seu auto-engano teve de ser desmascarado em todo o seu absurdo. Mais tarde naquele dia, Max implorou e obteve permissão para continuar o tratamento. Ele acabou experimentando a mais impressionante mudança de personalidade que eu já testemunhei. Max tornou-se transparente, mais aberto, sincero, vulnerável e afetuoso, mais do que qualquer homem daquele grupo. O amor duro tornou-o real e a verdade o libertou. O desfecho da história. Na noite anterior ao dia em que Max completou seu tratamento, Fred passou pelo quarto dele. A porta estava aberta. Max estava sentado à sua escrivaninha lendo um romance chamado Watership Down. Fred bateu e entrou. Por diversos momentos, Max permaneceu sentado olhando para o livro. Quando levantou os olhos, sua face estava marcada de lágrimas. Fred, ele disse roucamente, acabo de orar pela primeira vez na minha vida. Max estava no caminho do conhecimento de Deus. Existe uma conexão íntima entre a busca de honestidade e uma personalidade transparente. Max não podia ter um encontro com Deus vivo até ver-se face a face com seu alcoolismo. Na perspectiva bíblica, Max era um mentiroso. Na filosofia, o oposto da verdade é o engano. Nas escrituras, o oposto da verdade é a mentira. A mentira de Max consistia em parecer algo que ele não era, alguém que bebia apenas socialmente. A verdade para ele significava reconhecer a realidade, sua condição de alcoólico. O Satanás é um grande ilusionista. Ele encobre a verdade e encoraja a desonestidade. 1 João 1,8 diz: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Satanás nos estimula a dar importância ao que não tem importância alguma. Ele reveste trivialidades com glitter e nos seduz para longe do que é real. Ele nos leva a viver num mundo de engano e realidades sombras. Jean Danielot escreveu: A verdade consiste no ato de a mente dar às coisas a importância que tem na realidade. O incontestavelmente real é Deus. Quando Max confrontou e aceitou a verdade do seu alcoolismo, entrou por uma porta que levaria ao reconhecimento da realidade soberana de Deus e exclamou: Acabo de orar pela primeira vez na minha vida. O demônio meridiano da vida cristã é a tentação de perder o eu interior enquanto preservamos a casca externa de comportamento edificante. Descubro de repente que estou ministrando às vítimas da AIDS apenas para enriquecer meu currículo. Me vejo renunciando ao sorvete durante a quaresma porque preciso emagrecer uns quilinhos. Solto dicas sobre a absoluta prioridade da meditação e da contemplação para gerar a impressão que sou um homem de oração. Em algum momento não lembrado, perdi a conexão entre a pureza interna de coração e as obras exteriores de devoção. No sentido mais humilhante da palavra, tornei-me um legalista. Caí vítima do que T.S. Eliot chama de o maior pecado de todos, fazer a coisa certa pelo motivo errado. Guardai-vos dos escribas, os quais devoram as casas das viúvas, para justificar, fazem longas orações. Marcos 12, do 38 ao 40. Jesus não tinha uma visão ingênua da oração. Ele sabia que ela podia ser falsificada por narcisismo espiritual, hipocrisia, verbosidade e sensacionalismo. O demônio meridiano não se deixa intimidar pelas fronteiras do tempo. A carta de Tiago nos aconselha: confessem seus pecados uns aos outros. Tiago 5,16. Essa saudável prática nos guia a aceitarmos nosso status de maltrapilhos. Mas como observou Dietrich Bonhoeffer, aquele que está sozinho com seus pecados está absolutamente sozinho. Pode acontecer que os cristãos, apesar da adoração corporativa, da oração comunitária e de toda sua comunhão no servir,
sejam ainda assim relegados à sua solidão. A reviravolta final da comunhão acaba não acontecendo porque, embora experimentem comunhão uns com os outros como cristãos e devotos, não experimentam comunhão como não devotos, como pecadores. A comunhão devota não permite que ninguém seja pecador. Todos devem, portanto, esconder seu pecado de si mesmos e da sua comunhão. Não ousamos ser pecadores. Muitos cristãos sentem-se inimaginavelmente horrorizados quando um verdadeiro pecador é de repente descoberto entre os justos. Permanecemos assim sozinhos com o nosso pecado, vivendo mentiras e hipocrisia. O fato é que todos somos pecadores. Na adoração de domingo, como em toda dimensão da nossa existência, muitos de nós fingimos acreditar que somos pecadores. Consequentemente, tudo o que podemos fazer é fingir acreditar que somos perdoados. Como resultado, toda a nossa vida espiritual é pseudo-arrependimento e pseudo-bem-aventurança. O apelo da bijuteria e dos pastéis de vento é poderoso. Um pequeno investimento em decoro e boas obras geram recompensas na comunidade da fé, adulação e louvor. Adicionada a uma personalidade carismática e a uma aparência atraente, a hipócrita pode render um apartamento de $640.000 nas Trump Towers, um diamante de $90.000 da Tiffany's e frequentes voos de Concórdia para a Europa. O futuro espiritual dos maltrapilhos consiste não em negar que somos pecadores, mas em aceitar essa verdade com clareza crescente, regozijando-nos no incrível anseio de Deus de nos resgatar, a despeito de tudo, C.S. Lewis escreveu. Pode ser que a salvação não consista no cancelamento desses momentos eternos, mas na humildade aperfeiçoada que carrega a culpa para sempre, regozijando-se na oportunidade provida para a compaixão de Deus e satisfeita que tudo seja de conhecimento comum de todo o universo. Talvez, naquele momento eterno, Pedro, ele me perdoará e se eu estiver errado, negue para sempre o seu mestre. Se for assim, seria de fato verdade que os prazeres do céu são, para a maior parte de nós, nossa presente condição, gosto adquirido, e que certos modos de vida podem tornar impossível adquirir o gosto pela coisa. Talvez os perdidos sejam os que não ousam adentrar um local tão público. Biblicamente falando, não há nada mais detestável do que um discípulo com justiça própria. Ele é tão cheio de si que sua mera presença é insuportável. Surge, no entanto, uma questão incômoda. Será que não me isolei na fortaleza das minhas racionalizações de tal modo que não sou capaz de enxergar que posso não ser tão diferente de alguém com justiça própria quanto eu gostaria? O seguinte cenário provoca minha imaginação. Uma mulher humilde me procura por causa da minha exaltada reputação como guia espiritual. Ela é simples e direta. Por favor, me ensine a orar. Fale-me sobre sua vida de oração, pergunto sucintamente. Ela baixa os olhos e diz contritamente: Não há muito o que dizer. Eu oro antes das refeições. Arrogantemente eu replico: Ora antes das refeições? Mas isso não é demais, minha senhora. Eu oro quando acordo e antes de me recolher. Oro novamente antes de ler o jornal e de ligar a televisão. Oro antes de caminhar e de meditar, antes do teatro, da ópera, antes de correr, antes de nadar, antes de andar de bicicleta, de jantar, de palestrar, de escrever. Oro até mesmo antes de orar. Naquela noite, transbordando de autoaprovação, vou à presença do Senhor e ele sussurra: Seu João ninguém ingrato. Até o desejo de orar é um dom que eu dou para você. Há uma antiga lenda cristã que conta: quando o Filho de Deus foi pregado à cruz e entregou o Espírito, foi diretamente da cruz ao inferno para libertar todos os pecadores que estavam sentados ali, sendo atormentados pelo diabo. O diabo então chorou e lamentou, porque achava que não conseguiria mais pecadores para o inferno. Deus então disse a ele: Não chore, porque vou mandar até você toda aquela gente santa que se tornou complacente com a consciência da sua bondade e cheios de justiça própria na sua condenação dos pecadores. E o inferno ficará repleto mais uma vez por gerações, até que eu venha novamente. Quanto tempo será necessário até que descubramos que não somos capazes de ofuscar a Deus com nossas realizações? Quando reconheceremos que não precisamos e não temos como comprar o favor de Deus? Quando reconheceremos que não temos de forma alguma os requisitos necessários e aceitaremos alegremente o dom da graça?
Quando iremos aprender a empolgante verdade de Paulo em Gálatas 2,16? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. A fé autêntica nos leva a tratar os outros com seriedade incondicional e a uma reverência amorosa pelo mistério da personalidade humana. O cristianismo autêntico deveria conduzir à maturidade, à personalidade e à realidade. Deveria moldar homens e mulheres que vivam integralmente vidas de amor e de comunhão. A religião falsa e manipulada produz o efeito oposto. Quando a religião demonstra desdém e desrespeito aos direitos das pessoas, mesmo alegando os pretextos mais nobres, ela nos afasta da realidade de Deus. Podemos aplicar linguagem reversa à religião e fazer da religião uma fuga da própria religião. O Evangelho de João mostra que os líderes religiosos de Israel estavam preocupados com Jesus. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele, depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, os advertiu, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda uma nação? João 11, do 47 ao 50. Algo terrível aconteceu a Caifás. A religião abandonou o domínio do respeito pela pessoa. Para Caifás, o sagrado tornou-se instituições, estruturas e abstrações. Ele dedica-se ao povo de modo que indivíduos de carne e osso são dispensáveis. Caifás dedica-se à nação, mas a nação não sangra como Jesus. Ele dedica-se ao templo, impessoal, cimento e pedras. Caifás tornou-se impessoal ele mesmo, não mais um ser humano caloroso, mas um robô, tão rígido e inflexível quanto seu mundo imutável. A escolha normalmente apresentada aos cristãos não é entre Jesus e Barrabás. Ninguém quer se identificar com quem é tão obviamente um assassino. A escolha com a qual temos de ser cuidadosos é entre Jesus e Caifás. Caifás nos engana. Ele é um homem muito religioso. O espírito de Caifás é mantido vivo em todos os séculos nos burocratas religiosos que condenam sem hesitação gente boa que quebrou leis religiosas ruins. Sempre por uma boa razão, é claro. Pelo bem do templo, pelo bem da igreja. Quanta gente sincera já foi banida da comunidade cristã por religiosos ávidos pelo poder, com um espírito tão entorpecido quanto o de Caifás? O espírito embotador da hipocrisia vive nos clérigos e nos políticos que desejam ter uma boa imagem sem serem de fato bons. Vive nas pessoas que preferem entregar o controle das suas vidas a regras a correr o risco de viver uma união com Jesus. Eugene Kennedy escreve: o demônio habita na ânsia de controlar em vez de libertar a alma humana. É praticamente impossível viver esses anos finais do século XX sem perceber a forma como as forças do controle se arrebanharam. Estamos numa floresta sombria que atemorizados líderes religiosos e políticos querem nos forçar a atravessar em fila indiana pela sua trilha exclusiva de integridade. Eles querem nos intimidar, querem nos deixar apavorados, de modo que lhes entreguemos ainda mais nossa alma. Jesus via essas forças obscuras como corruptores da natureza essencial da religião no seu tempo. Não são menos do que isso tantos séculos depois. O modo como somos uns com os outros é o teste mais verdadeiro da nossa fé. Como trato um irmão ou uma irmã no dia a dia, como reajo ao bêbado marcado pelo pecado na rua, como respondo a interrupções de pessoas que eu não gosto, como lido com gente normal em sua confusão normal, num dia normal, podem ser melhores indicadores da minha reverência pela vida do que um adesivo contra o aborto preso no para-choque do meu carro. Não somos a favor da vida apenas porque evitamos a morte. Somos a favor da vida à medida que somos homens e mulheres para os outros, todos os outros. À medida que somos capazes de não tocar a mão do outro num gesto de amor, à medida que para nós não existam outros. Hoje em dia, o perigo da posição contrária ao aborto, posição que apoio energicamente, é que ela é assustadoramente seletiva.
Os direitos do não nascido e a dignidade do exaurido pela velhice são peças da mesma trama em favor da vida. Choramos diante da injustificada destruição do não nascido. Será que choramos também quando o noticiário vespertino anunciou que uma família negra no Arkansas havia sido eliminada a balas pela sua vizinhança branca? Certa manhã experimentei um momento terrível. Tentei lembrar quantas vezes entre 1941 e 1988 eu havia chorado por um alemão ou por um japonês, por um norte-coreano ou por um norte-vietnamita, por um sandinista ou por um cubano. Não lembrei uma vez sequer. Então chorei, não por eles, mas por mim mesmo. Quando louvamos a vida e maldizemos os favoráveis ao aborto, nossa credibilidade como cristãos torna-se questionável. Por um lado, apregoamos todo o amor e a angústia, a dor e a alegria que envolvem a feitura de uma única criança. Apregoamos como cada vida é preciosa para Deus e deveria ser para nós. Por outro lado, quando é o inimigo que grita para o céu com sua carne em chamas, nós não choramos, não nos envergonhamos, nós pedimos mais fogo. O judeu sensível recorda-se da Idade Média. Cada gueto estruturado por cristãos, cada batismo forçado, cada programa de Sexta-feira Santa, cada traje ou chapéu ou insígnia identificadora, cada morte por causa da consciência, cada volver de costas ou dar de ombros, cada zombaria ou tapa ou maldição. Tendo sua trágica história como pano de fundo, não é de admirar que muitos judeus não se deixem impressionar com nosso posicionamento contra o aborto e com nossos argumentos em favor da santidade da vida, pois eles ouvem ainda os gritos de assassinos de Cristo. Os sobreviventes de Auschwitz e Dachau sentem ainda os açoites em suas costas, veem as imagens de sabão humano, sentem ainda a fome, cheiram ainda ao gás. A história do judaísmo é uma história de dedicação. Eles não estão certos da nossa dedicação a eles. A posição a favor da vida e contrária ao aborto é um traje de uma peça só, de reverência pelo não nascido e pelo exaurido pela velhice, pelo inimigo, pelo judeu e pela qualidade de vida de todos. Do contrário, é bijuteria e pastel de vento. Uma rigorosa honestidade conosco produz alívio. É interessante notar que quando os evangelistas Marcos, Lucas e João mencionam os apóstolos, eles chamam o autor do primeiro evangelho de Levi ou de Mateus. Mas em seu próprio evangelho, ele sempre refere-se a si mesmo como Mateus, o publicano, sem querer jamais esquecer quem foi e sempre tentando lembrar quão baixo Jesus desceu para recolhê-lo. Somos publicanos como Mateus. A honestidade simplesmente pergunta se estamos abertos, dispostos e se somos capazes de reconhecer essa verdade. A honestidade põe um fim no faz de conta por meio de um franco reconhecimento de nossa frágil humanidade. É sempre desagradável e com frequência doloroso, e é por isso que não somos muito bons nisso. Mas sustentar a verdade diante de Deus e uns dos outros tem uma recompensa única. Sei algo extremamente precioso. Estou em contato comigo mesmo como sou. Minha tendência de bancar o pseudo-messias é torpedeada. À medida que rejeito minha identidade de maltrapilho, dou as costas para Deus, dou as costas para a comunidade, dou as costas para mim mesmo. Torno-me um homem obcecado por uma ilusão, um homem de falso poder e terrível fraqueza, incapaz de pensar, de agir, de amar. Gerald May, psiquiatra cristão de Washington, escreve: a honestidade diante de Deus requer o risco da fé mais fundamental que podemos assumir, o risco de Deus ser bom, de Deus de fato nos amar incondicionalmente. É assumindo esse risco que redescobrimos nossa dignidade. Levar a verdade sobre nós mesmos, tal como somos, para Deus, tal como Deus é a coisa mais nobre que podemos fazer nesta vida. Senhor Jesus, somos ovelhas tolas que ousaram se pôr de pé na tua presença e tentar subornar-te com nossos ridículos portfólios. De repente caímos na real, sentimos muito e pedimos que nos perdoe. Dá-nos a graça de admitir que somos maltrapilhos, de abraçar nossa condição de alquebrados, de celebrar a tua misericórdia quando estivermos em nosso momento de maior fraqueza, de depender da tua misericórdia, não importa o que façamos. Querido Jesus, concede que deixemos de nos exibir e de tentar receber atenções
que coloquemos a verdade em prática de modo sereno e sem afetação, que deixemos dissipar-se as desonestidades de nossa vida, que aceitemos nossas limitações, que nos apeguemos ao Evangelho da Graça e nos deleitemos no Teu amor. Amém.